Boa tarde a todos, outra vez. Eu estou aqui só para fazer um anúncio e depois saio, porque a cena não é minha. É dizer-vos que retomamos agora com 2 mesas, a parte da tarde. O tom é o mesmo, o tema é que é diferente. Temos aqui à minha esquerda o Mário, que é um guerrilheiro no sentido institucional do termo. É um militante armado com as regras jurídicas, um apaixonado pelo ambiente e sobretudo pelo ambiente da sua terra. Foi-me apresentado pelo Luís há alguns anos e tenho beneficiado dessa amizade com as recepções no Brasil. Muito agradeço ao Mário e ao Henrique, agradeço-vos a recepção amiga pela mão do professor Luís Osterbeck. À minha esquerda, à esquerda do Mário, está o professor João Miranda, que é professor da área de jurídico-políticas e também com trabalho, pensamento nesta área. É uma área que está muito ligada ao direito administrativo e como aqui a interdisciplinaridade conta muito, nós estamos a tentar tirar o direito do ambiente de uma vertente meramente administrativa e colocá-lo numa materialidade jurídica um bocadinho mais tenra, carnuda. Vamos ver se o professor João Miranda nos ajuda nessa tarefa. À minha direita, não digo que tenho um velho amigo, porque isso fica mal a um e ao outro, mas tenho o Dr. João Martins Claro, docente desta casa, e nós com muita saudade de o ter cá outra vez, creio que posso dizer assim, Dr. João Miranda, muita saudade de o ter cá outra vez, e tê-lo cá, sobretudo porque o Dr. João Martins Claro é uma pessoa que tem uma reflexão ligada ao património. Já há 20 anos, quando escrevi uma coisita, não sei se é teu convite, uma introdução, tenho lá esse livro e às vezes olho para a data e fico sempre muito aborrecido, porque aquela data é um estigma. Há 20 e tal anos já tínhamos um pensamento clarividente e uma mão arguta para redigir as normas do património. Com o Dr. João Martins Claro temos a certeza que o nosso painel não sai das baias jurídicas estritas em que deve estar. E depois, à minha direita, está o Vicente, que eu não conheço, mas que certamente após a sua intervenção e a sua comunicação, que vai ser em castelhano, segundo suponho, ficaremos certamente a saber melhor as suas ideias e o contributo que vai trazer. A presidência é tua, Mário, a cadeira fica vazia por enquanto. Se o Luís Osterbeck, em vez de estar a atualizar os meios, viesse para aqui, fazia uma excelente tarefa. Como isto é gravado, eu posso te colocar mal à vontade. Não sei se queres vir para aqui, Luís. Não, estás muito bem, mas não a fazer isso, eu corrijo já. Estás certamente a fazer. João, vou-te deixar sozinho. Mário, se quiseres vir para o Mário, vocês que acertar esses todos. Está bem? Bom, vou falar rapidamente para passar os trabalhos. Para mim é uma honra participar dessa mesa, mesmo porque eu estou mais do que em casa. Se por um lado a minha mãe é filha de espanhóis, a minha família toda é madrilenha, né? Por outro lado eu estou na terra que construiu o meu país. É uma honra muito grande. Outro dia eu estava dando aula e eu disse que o mundo anda muito mal frequentado, e principalmente no meu país, por causa de um problema de violência. Mas aí Deus coloca algumas pessoas na vida da gente, e eu achei que eu tinha aprendido de tudo quando eu conheci o Osterbeck. Falei, puxa vida, não tem nada melhor do que esse cara, não. O cara sabe tudo e mais um pouco. Aí me apresentam o tal de Eduardo Veracruz. Eu falei, meu Deus, tem que clonar esses dois e soltar aí para ver o que pode ser feito, porque eu nunca vi tamanha benevolência, tamanha inteligência e tamanha humildade. Então eu acho que esses dois podem exemplificar muito o que seja patrimônio cultural, né? Eles têm berço, eles têm cultura, eles têm família, eles têm a coisa que eu acho mais importante para um ser humano, né? Que é decência e principalmente bondade. Então eu gostaria de agradecer aos dois, principalmente ao professor Eduardo, que está tomando meu lugar no Brasil. O Osterbeck tinha tomado metade, agora ele tomou a metade. Só se fala de Luís Osterbeck e Eduardo Veracruz. Eu adoro elogio, ninguém me elogia mais. Então, agora só falam do tal do Eduardo e do tal do Luís. Lá na universidade que eu dou aula,
Eles falaram, que homem é aquele, Mário? Eu falei assim, pois é, você já tinha conhecido outro. Que homem é aquele, Mário? Como é que fala? Então aqui eu gostaria de render as minhas homenagens nessa primeira fala e dizer que é um motivo de orgulho para a Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal, do qual eu faço parte, inclusive, estar aqui representando a Ordem, motivo de muito orgulho. No primeiro painel, nós vamos passar a palavra, o conceito jurídico de cultura na proteção das identidades coletivas, o professor doutor João Miranda, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Tenha o seu tempo. Muito boa tarde a todos. Queria, antes de mais, agradecer o convite que me foi dirigido para fazer uma pequena intervenção sobre este tema tão vasto quanto é o conceito jurídico de cultura na proteção das identidades coletivas. Queria dizer também que, obviamente que me sinto lisonjeado pelas palavras do professor Eduardo Vera Cruz, mas eu não sou nem de perto nem de longe um especialista em temas de direito à cultura e muito menos em termos de direito ao património cultural, como são as pessoas que me acompanham na mesa e, em especial, o Dr. João Martins Claro, que, na minha opinião, é das pessoas que em Portugal, se não for mesmo o jurista que mais sabe direito do património cultural, será seguramente num lote de duas ou três pessoas, porque é um verdadeiro especialista. Eu, de alguma forma, sou um curioso sobre essas matérias. Há cerca de 10 anos, já foi em 2005, por acaso tive a oportunidade de participar num colóquio em que o Dr. João Martins Claro também fez uma intervenção em Sintra, em 2005, organizado pelo município de Sintra, e na altura eu tratei do tema da relação entre o património natural e o património cultural. Hoje o tema que aqui me é proposto é um tema, para mim é mais difícil, porque o conceito de cultura na proteção das identidades coletivas é algo que eu tenho mais dificuldade a responder esta grande pergunta, que aqui é uma interpelação, que é, desde logo, saber se há um conceito jurídico de cultura e qual o alcance do conceito jurídico de cultura. E eu, como sou jurista, de alguma forma estou aqui um pouco agarrado também ao direito positivo, e em especial o meu ponto de partida será não só o direito administrativo, mas até mais o direito constitucional, sem prejuízo de depois terminar com uma questão de direito administrativo. Bom, ponto de partida é o direito constitucional, e a nossa Constituição é uma Constituição que até se pode dizer que é uma Constituição relativamente rica do ponto de vista do tratamento da cultura. Há até quem fale numa Constituição cultural e até num Estado de Direito cultural, ou mesmo até numa ordem constitucional cultural. E a verdade é que nós encontramos vários preceitos na Constituição que nos dão linhas gerais sobre aquilo que deve ser, pelo menos, uma política pública de cultura. Bom, são os casos dos artigos 42 e 43 da Constituição, são os casos também, pelo menos, dos artigos 73 e 78 da Constituição. E, indo concretamente ao artigo 73, nós encontramos a palavra cultura na epígrafe do artigo 73, a par da educação e da ciência. E a primeira questão que se pode colocar, desde logo na definição do conceito jurídico de cultura, é saber o que é que a cultura tem a ver com a educação, o que é que a cultura tem a ver com a ciência, em que é que a cultura é um conceito mais abrangente ou, pelo contrário, é um conceito com um âmbito mais limitado face aos conceitos da educação e da ciência. E eu até diria que é mais difícil definir cultura do que definir educação e definir ciência, porque, por definição, o conceito de cultura é mais amplo e mais vasto do que o conceito de educação, e é seguramente muito mais complexo do que o conceito de educação e de ciência, porque quando nós falamos em educação, pelo menos acho que é relativamente fácil de definir educação como um processo de aquisição e transmissão de conhecimentos e valores, portanto uma ligação forte entre a educação e a formação. Mas esta ideia de aquisição e transmissão de conhecimentos e de valores, acho que acaba por ser uma síntese relativamente fácil de dar de educação. Ao passo que a ciência também, há muito que se sabe o que quer dizer a ciência, desde logo se quisermos restringir a ciência àquilo que, na minha opinião, é o seu objeto, que é a ampliação e a descoberta do saber. Quando nós chegamos à cultura,
já é um problema, porque já se torna muito mais difícil definir o que é cultura e qual é o alcance que efetivamente devemos dar à cultura. Bom, eu diria que, olhando para a nossa Constituição, a cultura está essencialmente ligada a 3 tipos de direitos. Há um direito que é um direito de criação cultural, em segundo lugar, há um direito de fruição cultural e, finalmente, há um direito de acesso ao património cultural. E estes direitos estão, de alguma forma, contemplados nos preceitos constitucionais que eu já aqui tive a oportunidade de mencionar. Bom, desde logo é preciso ver, do ponto de vista sistemático, que a matéria da cultura surge na nossa Constituição em 2 sedes diferentes e para quem defende uma diferenciação ao nível dos direitos fundamentais entre direitos de liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais, não poderá deixar de considerar que existe uma diferença entre, por um lado, a liberdade de criação cultural que se encontra consagrada no artigo 42, que constitui, dentro da sistematização da Constituição, um direito de liberdade e garantia, e, por outro lado, os direitos, nomeadamente o direito à fruição cultural, que se encontra consagrado no artigo 78 e que consiste num direito económico, social e cultural. E, portanto, isto também nos remete para um papel diferente, que é um papel do Estado, porque o Estado, quando se trata do direito de criação cultural, deve ter, o Estado aqui entendido em sentido amplo, no sentido de todos os poderes públicos, deve ter um sentido mais de garantia deste direito, ao passo que, quando se fala de fruição cultural, porventura o Estado deve ter uma função de maior promoção, até para assegurar um dos grandes desígnios da Constituição em matéria de cultura, que é o direito à democratização da cultura, ou seja, o direito a que todos tenham cultura, ou na expressão feliz do professor Vasco Pereira da Silva, que tive a oportunidade de estudar, meu colega aqui da faculdade, tive a oportunidade de estudar esta matéria ex professo, a cultura a que todos temos direito, qual é o alcance desta cultura a que todos temos direito. Bom, eu fico para já com esta nota que, sem prejuízo de haver uma diferenciação conceptual, pelo menos entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais, a verdade é que hoje, como grande parte da doutrina vem assinalando, os direitos fundamentais têm vários conteúdos, ou a estrutura dos direitos fundamentais é complexa e nós podemos encontrar em direitos que estão classificados como direitos sociais uma componente de direito de liberdade e garantia na sua estrutura que faz com que o seu regime também se torne um regime extremamente complexo. Enfim, eu não entrando tanto nessa questão mais doutrinária, o que eu queria deixar aqui de relevante é que, efetivamente, este dever de promoção da democratização da cultura envolve necessariamente algum tipo de intervenção por parte dos poderes públicos. E que tipo de intervenção é que é essa? Bom, podemos ter, desde logo, uma intervenção relacionada com meios para garantir o acesso à cultura e a democratização da cultura, por exemplo, quando se fala na existência de bibliotecas, quando se fala na existência de arquivos ou na própria existência de exposições, assim como podemos ter um outro tipo de apoios que tem a ver com o apoio aos próprios agentes culturais e às instituições, naturalmente, nomeadamente ao nível de subsídios e de cedência de instalações. E, portanto, o tipo de apoio que pode ser dado é um tipo de apoio bastante diverso e em que, concretamente, o Estado tem um papel central. Mas, como eu disse, eu tendo aqui uma visão um bocadinho mais conservadora, na medida em que continuo a achar que faz sentido distinguir entre direitos, liberdades e garantias e direitos sociais, diria que não é a mesma coisa o direito de criação cultural, que está consagrado no artigo 42, e o direito de fruição cultural. Quando nós olhamos para o direito de criação cultural, tal como ele está consagrado no artigo 42, mais concretamente ele surge designado como liberdade de criação cultural, nós temos aqui efetivamente um direito de liberdade e garantia, no sentido de que é livre a criação intelectual, artística e científica, estou a ler o artigo 42, esta liberdade compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a proteção legal
dos direitos de autor. Ou seja, diria que as tónicas fundamentais deste direito à criação cultural são a dimensão da criatividade humana, o reconhecimento da iniciativa humana e também uma certa ideia também de diversidade. Aqui nós estamos a falar de identidade. Efetivamente, eu não sei se pode falar de uma identidade cultural ou identidades culturais, mas seguramente que em meios de expressão diferentes e de compreensão da realidade humana, isso é absolutamente essencial. Também queria dizer que, quando se fala em liberdade de criação cultural, a liberdade de criação cultural também exprime, é uma expressão de outros direitos fundamentais, nomeadamente a liberdade de comunicação e informação e, desde logo, também a própria liberdade de expressão. E porque há agentes culturais e porque há profissões ligadas à cultura também, da liberdade de profissão. Portanto, este é um conceito, o direito ou a liberdade de criação cultural, tal como ela surge consagrada na Constituição, adquire um sentido que é um sentido bastante amplo e de proteção das instituições e dos agentes culturais. Pelo contrário, quando nós falamos na liberdade ou no direito de fruição cultural, consagrado no artigo 78 da Constituição, aqui temos já uma lógica um bocadinho diferente, que é uma lógica de um direito a prestações, ou seja, uma lógica em que, precisamente porque se trata de um direito social, as várias concretizações deste direito à fruição cultural ou os vários direitos que densificam este direito à fruição cultural são essencialmente direitos de caráter prestacional, ou seja, a exigibilidade que se pode fazer deste tipo de direitos não é a mesma que se pode fazer a respeito do direito à criação cultural. Por exemplo, quando nós discutimos saber se deve haver ou não isenções no acesso a museus, ou se deve haver um dia por semana em que se deve garantir o direito de visita a todos os cidadãos. Quando nós discutimos o problema do direito de visibilidade, ou seja, desde logo, a eliminação dos obstáculos no acesso aos bens culturais. Quando nós discutimos o problema do direito de fruição em sentido estrito, ligado a uma ideia de utilização do conteúdo dos bens culturais, e efetivamente estamos num plano que é um plano em que aquilo que se exige ao Estado é a promoção de direitos fundamentais e, portanto, não é tanto a garantia, mas mais uma lógica de promoção. Ou até quando, e agora fazendo aqui uma ponte para uma matéria mais ligada ao direito administrativo, quando nós discutimos o problema de saber se a existência de um direito à fruição, de um direito à fruição cultural abrange igualmente a existência de um domínio público cultural, ou seja, da existência de bens integrados dentro do domínio público cultural, e isto transporta-nos também para uma outra questão, que é a questão de saber se deve haver uma propriedade pública do bem, se deve haver uma afetação de um bem a um determinado uso público, ou se, pelo contrário, nós podemos ter uma realidade em que coexistem a propriedade pública com a propriedade privada, e muitas vezes isso também pode acontecer, e acontece efetivamente porque há um conjunto de ónus e de encargos que incidem sobre a propriedade privada. Assim como também, numa lógica mais dominial, verificamos que há um conjunto de situações em que há servidões administrativas de caráter cultural, e isso não prejudica a natureza dos bens, e, portanto, os bens continuam a pertencer não propriamente à propriedade pública, mas até podem ter uma natureza privada. Portanto, esta é uma discussão interminável, que é de saber se a afetação dos bens, das coisas, a determinadas finalidades, à prossecução de determinadas finalidades culturais, se basta com um mero uso público, enquanto oneração de direitos reais de natureza privada, ou se, pelo contrário, deve haver um domínio público cultural, no sentido, e aqui não estou a pensar apenas num domínio público imobiliário, estou a pensar também num domínio público ao nível dos bens móveis. Enfim, eu não reservo-me para uma eventual discussão que se siga às três intervenções uma tomada de posição sobre este ponto. Queria, no entanto, deixar esta nota de que, efetivamente, do ponto de vista da proteção dos bens,
a circunstância dos bens estarem classificados como integrando o domínio público cultural é efetivamente uma garantia e constitui um fator que é um fator essencial para uma afetação a finalidades públicas ligadas à cultura. Bom, como eu disse há pouco, de tudo isto o que resulta é que nós podemos falar num Estado de Direito Cultural e este Estado de Direito Cultural tem, no fundo, duas valências, e aqui estou a pensar essencialmente no conceito jurídico. Por um lado, tem uma lógica que é uma lógica de preservação da liberdade e da autonomia dos cidadãos, e isso está ligado essencialmente à liberdade de criação cultural. Cada um de nós, na sua liberdade de criação cultural, deve ser esta sua liberdade deve ser respeitada, deve haver uma autonomia cultural dos cidadãos, porque isso é também um respeito que tem que existir pela liberdade, mas por outro lado também não podemos esquecer que a par desta liberdade há também uma outra dimensão que é a liberdade de fruição cultural, e essa liberdade de fruição cultural está muito ligada à ideia de promoção da democratização da cultura, tal como ela se encontra consagrada no artigo 73, número 3 da nossa Constituição. Portanto, no fundo, o que é que daqui se retira e nesta lógica de conceito de cultura? Eu acho que o que se retira é que, efetivamente, a nossa Constituição não tem um conceito seletivo nem elitista de cultura, pelo contrário, o conceito de democratização da cultura não é o conceito de cultura para elites, o que não quer dizer que não haja elites, há sempre elites e as elites devem ter uma função também de vanguarda na defesa de determinados valores da sociedade. Agora, o que não deve haver é uma lógica elitista no acesso à cultura, no sentido de limitação deste mesmo acesso à cultura. Eu, de alguma forma, para terminar esta minha intervenção, que é necessariamente curta e, portanto, depois estarei à disposição para o debate que se há de seguir, queria só deixar uma última nota. Esta última nota tem a ver com a forma como se harmoniza uma política pública cultural com outras políticas públicas. Porquê? Porque quando falamos nas políticas públicas, as políticas públicas não têm que procurar apenas ter uma certa harmonia interna, devem procurar também harmonizar-se e coordenar-se com outras políticas públicas, e deve haver uma necessidade de coordenar esta política pública cultural com outras políticas públicas setoriais. E isto significa que, por exemplo, pensando em duas políticas públicas que me são caras, que são o ambiente e a cultura, significa que deve haver um entrosamento entre instrumentos ligados ao ambiente e ligados à cultura, e um entrosamento também entre os instrumentos urbanísticos e os instrumentos ligados à cultura. Ou seja, esta lógica de tarefa ou de incumbência dos poderes públicos significa também que os instrumentos devem ser compatíveis entre si. Por exemplo, pensando numa classificação por exemplo, do Douro Vinheteiro como património classificado, naturalmente que estamos aqui numa zona que é uma zona de síntese entre o património natural e o património cultural, e portanto não faria de todo sentido que os instrumentos, cada um prosseguisse finalidades próprias. Deve haver aqui uma mescla ao nível dos objetivos dos instrumentos de cada uma destas políticas públicas, assim como com a política pública urbanística deve igualmente produzir-se este mesmo enlace, no sentido de que os instrumentos urbanísticos estão ao serviço da cultura, devem receber o interesse público da cultura, mas prosseguindo as suas próprias finalidades. Assim como, quando nós olhamos para determinados instrumentos urbanísticos, como são instrumentos como planos de pormenor de salvaguarda, estamos perante instrumentos que, em bom rigor, estão na interseção das duas políticas públicas, no caso da política pública cultural e da política pública urbanística. E, portanto, em jeito de conclusão, o que eu queria dizer é que o tema que me foi proposto é um tema difícil. Porventura, a minha função aqui foi mais de problematizar do que propriamente de chegar a conclusões definitivas. Parece-me, no entanto, que efetivamente há uma definição de cultura em sentido jurídico. Eu procurei dar aqui algumas linhas gerais, mas naturalmente admito que esta visão de cultura é uma visão um pouco difícil de dar
de forma exaustiva, atendendo ao enlace que existe do conceito jurídico de cultura com outros conceitos jurídicos. Muito obrigado. Passamos um novo tema agora, proteção jurídica internacional dos bens patrimoniais culturais. Mestre João Martins Claro, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores, caros colegas. Em primeiro lugar, queria agradecer as palavras amáveis do Sr. Professor Vera Cruz Pinto, do Sr. Professor João Miranda, que são naturalmente injustas, como verão, pela exposição que se seguirá. De qualquer forma, esta exposição tem uma história. Aqui há 2 semanas, o Professor Vera Cruz Pinto telefona-me e diz-me assim: gostava que fizesse uma intervenção no colóquio tal. Está bem, está bem. Depois combinamos o tema. Está bem. Minutos depois, chega-me um e-mail e eu vejo o meu nome com o seguinte tema: Proteção Jurídica Internacional dos Bens Culturais. Fiquei naturalmente extremamente preocupado. O que é que eu vou dizer sobre isto? Depois vi também que, além do professor Vera Cruz Pinto, o meu amigo professor Luís Osterbeck também fazia parte da comissão organizadora. Mas eu sou o único responsável. Eu sei. Portanto, a minha reação foi a seguinte: vou mesmo ter que pensar sobre o assunto. E ainda bem, hoje agradeço ao professor Vera Cruz Pinto ter-me feito este desafio e ter-me adjudicado o tema. Devo-vos dizer que nunca tinha pensado muito sobre o tema. Comecei a ver livros atrás de livros e assustei-me. Assustei-me porque a quantidade de convenções internacionais, os problemas que o direito internacional do património cultural levanta são enormes. E então pensei, eu não posso ir para uma conferência maçar as pessoas com 20, 30 convenções ou fazer a sua descrição. Portanto, tentei identificar 3 ou 4 problemas que talvez fossem do nosso interesse. E pelo menos são problemas que eu sinto. E quais são esses problemas, para não vos maçar com a descrição das convenções que se compilam em grossos volumes? É talvez a de tentar verificar quais são as linhas de força da influência do direito internacional na construção do património cultural, na construção jurídica do património cultural e também, ou sobretudo, da forma como o direito internacional condiciona a concreta atividade da administração pública na proteção do património cultural de todos os países, coisa que normalmente não é muito estudada. E depois, para além deste tema, que é muito vasto, estamos em Portugal, trata-se de um colóquio ibero-americano. Talvez fosse útil saber como é que na proteção do património cultural em Portugal a concreta influência legislativa do direito internacional. E Portugal é talvez original nesse aspecto, como veremos, na recepção do direito internacional e dando-lhe um conteúdo operativo. Obviamente que num tema destes há algumas pré-compreensões ou há algumas questões prévias que deveriam ser tratadas, mas para as quais não temos naturalmente tempo. Em França, há uns anos, fez-se um colóquio que deu origem a uma publicação em 2 volumes, onde o problema que se punha era: há uma mundialização do interesse cultural? Será que o interesse cultural hoje é mundializado? Quer dizer, o direito internacional e a proteção internacional e nacional que servem tendem a ultrapassar a ideia soberanista de património cultural que todos os Estados defendem? Quer dizer,
Existem nas convenções internacionais de proteção do património cultural uma ideia comum, primeiro, sobre o que é um bem cultural, segundo, sobre qual deve ser a ação dos poderes públicos e terceiro, qual deve ser o papel dos cidadãos na fruição, na valorização e na preservação desse património cultural. Obviamente que o colóquio respondeu ao que se responde sempre quando se fala de direito internacional. O direito internacional ainda não é, como todos sabemos, estou a dizer uma banalidade, efetivo, mas a sua influência tende cada vez a ser mais crescente. Se pensarmos que neste momento está a ser julgado um terrorista no Tribunal da Haia por ter destruído um bem do património mundial, éramos capazes de não pensar que isto poderia acontecer há 10 ou 15 anos atrás. Há aqui qualquer coisa que muda também na efetividade do direito internacional. Ora bem, isto põe-nos o problema, naturalmente, de saber qual é a legitimidade da noção de património cultural que o direito internacional vai paulatinamente sedimentando e qual é a sua influência no direito nacional, coisa que veremos um pouco mais adiante. Depois há outros problemas que também eram pressupostos desta minha intervenção e que não tenho tempo de tratar. É saber se o conceito de bem cultural que temos na Convenção da Haia é um conceito de bem cultural que é operativo e que, por exemplo, que retoma as concepções declarativistas ou constitutivistas de Giannini e outros grandes autores que influenciaram, por exemplo, a lei portuguesa. Bom, é todo este mundo de complexidade, é todo este mundo de uma quantidade de normas internacionais que era preciso ter tratado para poder falar no tema que me determinaram, e muito bem, a proteção jurídica internacional dos bens culturais. Para obviar e respeitar o tempo, tentei identificar no âmbito da proteção do património três tipos de atos internacionais, digamos assim, que são relevantes em Portugal, são certamente relevantes no Brasil, de formas diferentes e em todos os outros países. Primeiro, as convenções, os tratados ou pactos. Aqui não temos dúvidas nenhumas que a aprovação das convenções, tratados ou pactos, no nosso caso, são direito, e são direito com um valor para alguns infraconstitucional, como para mim, mas certamente supralegal. Portanto, são direito que se aplica. Mas então, reduz-se a influência do direito internacional na proteção a estas convenções, a estes tratados ou a estes pactos, e Portugal tem cerca de 15, não vos vou amassar com isso, 15, 16 convenções internacionais estruturantes, ratificadas, publicadas no Diário da República, estruturantes em termos de defesa do património cultural. Mas então, e as recomendações das organizações internacionais? E as resoluções do Conselho da Europa? E, sobretudo, para as pessoas que trabalham no domínio do património cultural, qual a importância das cartas, das orientações, dos princípios, das conclusões, dos encontros de elaboração de normas, quer técnicas, quer às vezes jurídicas, do património cultural, sobre o património cultural? Qual o papel das recomendações, por exemplo, do ICOMOS, do ICROM ou do ICOM? Todas organizações com um papel de todos conhecida. E se nós pensarmos bem, quando lemos uma convenção internacional, e nomeadamente no campo dos bens arqueológicos ou no campo da conservação e restauro, essas convenções, essas normas, pressupuseram normalmente um estudo prévio e pressupõem, consequentemente, estas cartas, estas orientações, estes encontros, que, nomeadamente no campo da Unesco, por exemplo, em relação à salvaguarda do património mundial, as orientações para a gestão do património mundial, qual é a sua natureza jurídica em Portugal?
são vinculativas como as demais normas jurídicas ou não? Primeiro problema. E o segundo problema, talvez mais interessante, é este. É que quando lidamos com o direito do património cultural, quando lidamos com os conceitos das convenções internacionais, todos nós surpreendemos, desde logo, uma realidade. É que estamos a falar de conceitos vagos e indeterminados e que deixam naturalmente ao aplicador, nomeadamente à administração que defende o património, uma margem de livre apreciação, uma valoração jurídica. No fundo, em que medida é que delimitam a discricionariedade da administração? Em que medida é que constitui uma autovinculação da administração esses princípios e essas normas que não são direito internacional, mas clássico, como é evidente, pode ser um soft law internacional, mas que interpretam essas convenções? Qual é a legitimidade, perdoem-me, ir para um problema de um ato administrativo, de classificação, por exemplo, ou de imposição de uma obra coerciva ao abrigo do direito português, dizendo estamos a fazer isto porque a Carta de Veneza, ou a Carta de Cracóvia, ou as recomendações de Nara dizem que deve ser assim. Quer dizer, é isto um limite ao poder discricionário da administração? Quer dizer, qual deve ser o tratamento jurídico das consequências internacionais que os organismos internacionais tiram das convenções internacionais? É algo sobre o qual não tenho uma opinião definida sobre isto, mas sei que, não formulando assim a questão, este problema é, se quiserem, sofrido, ou se quiserem, ajudam as nossas administrações públicas que receberam, se é que me permitir dizer assim, esse direito internacional. Este é um problema que penso que pode e deve ser discutido, não na perspectiva do direito internacional puro e duro, digamos assim, clássico, mas na medida em que é que o direito internacional influencia a maneira de agir de todas as administrações públicas e de que maneira, sobretudo, é que faz com que exista um interesse cultural uniformizado, comum, ou que há uma mundialização da ideia de património cultural. Porque a influência destes organismos internacionais, baseados em convenções internacionais, ratificadas pelos Estados e vigentes nos Estados, parece-me grande. Ora bem, tentei fazer, e o tempo vai curto, peço desculpa, tentei fazer, identificar 9, 10 linhas de força do direito internacional em relação à proteção do património cultural. Quer utilizando as convenções, mas também as cartas e as recomendações das organizações internacionais, nomeadamente a Unesco. Ora, eu diria que uma primeira linha de força tem a ver exatamente com as bases doutrinais sobre a conservação e o restauro de monumentos. Não há ninguém que lide com o património que não fale na Carta de Veneza, que não fale na Carta de Atenas de 1931, da Carta de Veneza de 1964. Ora bem, qual é a pré-compreensão que aí está? As preocupações de restauro, a prevalência do interesse da comunidade prejudicando ou tentando harmonizar com o interesse privado, como há pouco assinalava o Dr. João Miranda em relação à medialidade dos bens públicos, a ameaça dos próprios agentes atmosféricos e a adaptação das normas jurídicas nacionais a estes objetivos. Primeiro, uma tentativa de estabelecer uma base doutrinária comum seria a primeira linha de força que encontrei. A segunda é, por todos conhecida, a Convenção de Haia e as convenções da guerra que tendem a defender, a linha de força é o património cultural e os conflitos armados. Infelizmente, hoje, tornou-se
e não esperávamos, da forma que o estamos a ver todos os dias, um problema importantíssimo. Depois, para além da proteção dos bens culturais móveis, que começou por ser o paradigma da proteção, a proteção dos bens culturais móveis. E temos a Convenção relativa às medidas a adotar para proibir e impedir a importação e a exportação e a transferência ilícita da propriedade de bens culturais, quer a Convenção da Unesco, quer a Convenção UNIDROIT. Só isso daria várias sessões de um colóquio deste género. Depois também, outra linha de força, e diria que era a quarta, a clara percepção que existe uma dicotomia entre o desenvolvimento e a preservação dos bens culturais. E essa ideia está presente, por exemplo, na recomendação sobre a preservação de bens culturais ameaçados por obras públicas ou privadas da Unesco de 1968. Outra linha de força é o permanente alargamento da noção de património e a necessidade de olhar, começou por aí, a cidade de uma forma global. E temos as recomendações sobre a salvaguarda de conjuntos históricos e a sua função na vida contemporânea, a Carta Internacional sobre a Salvaguarda das Cidades Históricas, no fundo, a ideia do entorno, a ideia da envolvência, no fundo, mais uma vez a densificação das noções de conjunto histórico e também que a salvaguarda dos bens culturais, nomeadamente imóveis, conjuntos, sítios, cidades históricas, são para as organizações internacionais, e isso já está presente em algumas convenções internacionais, são também uma obrigação de revitalização desses sítios ou desses monumentos históricos. Sexta ideia de força, que me parece evidente, mas que às vezes é difícil surpreender, é que podemos dizer que existe uma responsabilidade mundial pela salvaguarda do património cultural. Ideia-chave da Convenção para a Proteção do Património Mundial, que quer e diz um sistema eficaz a nível mundial, contrariando a ideia soberanista, digamos assim, de património cultural. Neste percurso, naturalmente muito sintético e cientificamente pouco ainda fundado, diria que não podemos falar de convenções ou de proteção internacional do património cultural sem falar na decisiva influência da salvaguarda europeia do património cultural, do papel do Conselho da Europa e do papel, de alguma forma, até da União Europeia. Aqui temos a Convenção para a Salvaguarda do Património da Europa, que pela primeira vez, de uma forma extremamente precisa, liga ao património, ao planeamento urbano, ao planeamento regional, às questões do ambiente e fala-nos como uma necessidade de não proteger só os imóveis, mas também os móveis, o chamado património móvel integrado num imóvel, o que é uma noção nova e que precisa muitas vezes de desenvolvimento jurídico interno. Depois, e para terminar, duas ideias a este título importante. É que o direito internacional vai criando novos patrimónios. O património cultural imaterial, que é íncito à própria noção de património cultural. O património cultural é sempre uma imaterialidade que nós escolhemos, todos o sabemos, mas a ideia de património cultural imaterial, a Convenção da Unesco de Paris de 2003, por exemplo, ou então as novas convenções sobre a salvaguarda das convenções de Faro de 2005 e a Convenção, por exemplo, Europeia da Paisagem, também, a este título,
fazem-nos notar que a criação de novos patrimónios, digamos assim, é também uma influência do direito internacional. Não vos quero amassar muito, mas, por exemplo, o Conselho da Europa faz várias recomendações, por exemplo, a Resolução 813 de 1883, em que diz que devem proteger também a arquitetura contemporânea, ela é tão importante como a arquitetura do passado. Há aqui, portanto, um misturar de conceitos ou de sedimentações sobre o manto de uma proteção que nós não sabemos exatamente como identificar. Eu diria que é uma proteção, sim, mas que tem vários estratos que não se devem confundir e amalgamar, sob pena de termos o risco de não proteger efetivamente os bens culturais na sua diversidade. Outra linha de força é que as convenções internacionais protegem o património arqueológico especificamente. A Convenção de 1992 e de 2001, uma sobre património arqueológico, outra sobre património cultural subaquático. Outra linha de força. E, por último, a questão da ligação do património cultural, da economia e da mundialização. Estamos a falar do turismo cultural. Existe uma Carta do Turismo Cultural, do ICOMOS, existe um Código Mundial de Ética do Turismo, em que se salvaguarda exatamente a preservação do património cultural. Quer dizer, o direito internacional atento às migrações, atento à mundialização e, no fundo, a interdisciplinaridade de tantas matérias. Estes temas levar-nos-iam longe, peço desculpa pela forma um pouco menos sistematizada como as tratei, mas queria terminar com uma referência. A nossa Lei de Património Cultural, a Lei de Bases de Património Cultural, de 2001, estabelece naturalmente as categorias dos bens a proteger. E o artigo 15, que fala da categoria dos bens, diz-nos o seguinte: os bens culturais imóveis, incluídos na lista do património mundial, integram para todos os efeitos e na respectiva categoria a lista dos bens classificados como de interesse nacional. Quer dizer que se há, entre aspas, uma classificação não se poderá dizer, mas um reconhecimento que um determinado bem nacional no território português é considerado de interesse mundial, o legislador diz-nos é como se estivesse classificado de interesse nacional. Mas diz-nos mais, no número 8 deste artigo, diz-nos o seguinte: a existência das categorias e designações referidas neste artigo não prejudica a eventual relevância de outros designadamente quanto previstas no direito internacional. Quer dizer, esta lei como que se abre a novas categorias que nelas não estão previstas. E mais preciso, de uma forma mais efetiva, o Decreto-Lei 309 de 2009 sobre as classificações de bens imóveis diz-nos logo no artigo 2º o seguinte: um bem imóvel é classificado nas categorias de monumento, conjunto ao sítio. E, como todos sabemos, a ideia de monumento conjunto ao sítio é algo que só é definido no direito internacional. Diz-nos a lei o seguinte: um imóvel classificado nas categorias de monumento conjunto ao sítio, repito, nos termos em que tais categorias se encontram definidas no direito internacional. E aqui retomo a questão inicial. Se estes monumentos conjuntos aos sítios, que estão definidos na Convenção do Património Mundial e na Convenção de Salvaguarda da Europa, aí é que se diz o que é o monumento conjunto ao sítio, são aquelas que se encontram definidas no direito internacional, quer dizer que a administração pública portuguesa tem que aplicar diretamente essas normas e, em relação ao seu conteúdo indeterminado, porque são indeterminados esses conteúdos, ir buscar inspiração
às recomendações, às cartas e às orientações das organizações internacionais. Como é que isto se compatibiliza com a ideia de património cultural expressa na nossa Constituição, que apela à identidade nacional e pela primeira vez se aí utiliza o conceito de nação? Como é que esta mundialização do património, parece que este interesse cultural universal ou internacional se adapta? Para além dos muitos problemas técnico-jurídicos que os constitucionalistas e os administrativistas gostam a propósito dos conceitos indeterminados, há aqui uma reflexão, talvez de caráter mais geral ou filosófico, que deveríamos fazer. Sr. Presidente, já acabei muito o meu tempo. Muito obrigado, estou à vossa disposição para continuar. Agradecemos ao professor, a todos os dois, né? Com certeza absoluta. E passamos para o nosso último problema do tráfico internacional de antiguidades. Professor doutor Hipólito Colado, diretor de Arqueologia da Junta de Extremadura, doutor Vicente Compora Santos, Guarda Nacional. ¿De qué tiempo dispongo? Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a esta ponencia. Vista la premura del tiempo que tengo, pues tenía una presentación de más tiempo, pero me voy a ajustar un poco a los 15 minutos que me han dado. Vamos a hablar un poco de los temas prácticos que tenemos en nuestra región, en Extremadura, que es vecina de aquí de la zona del Alentejo de Portugal. Bueno, una de las primeras operaciones que se hizo en Extremadura contra la venta y el tráfico internacional de patrimonio arqueológico fue la Operación Cigüeña. Esta Operación Cigüeña se hizo en el año 1992. Es decir, todavía estaba muy en pañales todo este tipo de conocimiento del tráfico, incluso más pensando que aún fuera delito, ¿no? Si vemos, la mayoría de las piezas que están en la fotografía son arte arqueológico, patrimonio arqueológico de todas las épocas, que va desde época romana hasta época medieval. Y lo que hoy comentaba el profesor, que fue un director del Museo Arqueológico, decía que más del 50% de las piezas eran falsas. Es decir, era una estafa a gran escala. La venta de estos objetos, en cuestión de 12 horas, salían de España con vuelos a Estados Unidos, a Singapur o cualquier país del mundo. Esta operación funcionó a través de un intermediario, un vendedor, que a su alrededor había una serie de expoliadores y otros vendedores o intermediarios, y a la vez tenían anticuarios de toda España y anticuarios de Europa y de Estados Unidos. Otra operación que hemos hecho recientemente en el año 2009 con la Guardia Civil, en la cual hemos participado como técnico perito, ha sido un acuerdo entre Guardia Civil, Fiscalía y la Junta de Extremadura. En esta operación se realizó durante 5 meses en el 2009. Nuestra parte solamente es como perito, la investigación pues de la policía, y la Fiscalía se encargó de judicializar todo el tema. Se rescató más de 7.000 piezas, se desarticuló una red que estaban expoliando alrededor de 14 yacimientos arqueológicos, de los cuales 8 no eran ni conocidos. Todo esto llevó a una serie de investigaciones por parte de la policía y hubo un total de 14 detenciones. De las 14 hubo 10 condenas penales.
4 no ha sido posible porque 3 se han muerto durante el proceso y otro está bastante enfermo. Esta operación supuso un inicio de un sistema de trabajar de la policía. Ahí tenemos la sentencia, que es reciente, del 2014, de octubre del 2014. Bueno, el fallo fue el 29 de octubre del 2015 y en la cual vienen todos los condenados. Está sentado un antes y un después. Es decir, aquí ha habido, se ha por fin podido demostrar que el expoliador, detrás de un expoliador que va con un detector de con un detector de metales que va a pitear al campo, no solamente se queda en el sacar la pieza para coleccionarla, sino que este señor a su vez tiene una serie de contactos al cual le vende las piezas y este intermediario o vendedor, pues tiene a su vez otra serie de vendedores. Es decir, se documentó todas las ventas, es decir, se grabó con vídeo, con las llamadas telefónicas, las conexiones a internet, en cual se puede demostrar fácilmente todo esto. Otra operación que se hizo también reciente en el año 2010 junto con el GNR, aquí en la provincia del sur de Badajoz, fue la operación Frontera. La operación Frontera cayó una red también de tráfico de arte, se hacía la Guardia Civil junto con el GNR, en el cual casi todo el arte que salía que estaba en las naves del principal investigado eran de procedencia portuguesa. Ahí tenemos en la parte de arriba son cristos filipinos del siglo XIX, algún objeto románico, esta virgen también tipo gótica y armamento de fuego. En este registro estuvimos presentes para peritar las piezas y levantar acta junto con el secretario juzgado y la policía, y se pudo observar que todas esas piezas procedían de un tráfico ilícito. Es decir, la mayoría eran procedentes de robo en esta zona de Portugal. Ahí tenemos la sentencia que se consiguió. Se llegó a un total de cuatro condenas, una por receptación y 3 por apropiación indebida. El lote que se recuperó pues son 164 lotes de piezas. No sé, tenemos desde tallas de Santa Catalina de Siena hasta tallas de madera policromada. Es decir, en el propio registro localizamos una ermita entera desmontada, desde la campana hasta las pilas de agua bendita, hasta las puertas, es decir, todo. Es decir, la habían desmontado y la habían comprado por pieza. El destino final de estas piezas pues suelen ser generalmente casas de coleccionistas. Como podéis observar, son gente con un poder adquisitivo bastante alto. Cualquier pieza de la que tenemos aquí en estantería roza mínimamente, si son originales, claro, no una estafa, rondan los 1.000 euros. Miraros todas las piezas que tiene. Esto salió en una revista de decoración de España. Otro de los grandes compradores de estos objetos suelen ser los hoteles. Si vais a Madrid, enfrente del Congreso de los Diputados, están los Derby Collection, también están en Barcelona y en algunas partes del mundo, donde se observan que hay objetos de todo el mundo. Por ejemplo, en el suelo tenemos alfombras persas del siglo XVI, tenemos esculturas procedentes de Egipto, o casullas de China, o mosaicos norteafricanos. No digo que no sean de un tráfico lícito, pero sí es verdad que en un momento han tenido que salir de esos países de alguna manera. Y uno de los grandes compradores de todas estas piezas, por desgracia, suelen ser los museos. Los museos
tanto nacionales en España como internacionales, son los grandes compradores de esas piezas que sobresalen o tienen unos precios bastante altos. Muchas veces esas piezas suelen ser reproducciones o productos de una estafa. Vamos a ver. En la Junta de Extremadura hemos optado por hacer una política de luchar contra el patrimonio de una manera activa. Todas estas denuncias que nos proceden de la Guardia Civil, de la policía, sobre todo de los piteros o de gente que encontramos con comercio, se le ponen una serie de multas. Estas multas se acaban cobrando. La mayoría de las denuncias que nos llegan a la casa, generalmente, pues muchas se quedan en expedientes sancionadores, el 72%, todo esto es azul. Hay un 12% que iría al contencioso administrativo por vía judicial, y hay un 16% que irían por el vía penal. En los contenciosos administrativos, generalmente, el 61% acaban pagando la pena que se le impone desde la Administración, mientras que un 26% le baja el juez parte de la multa y un 6% suelen ganar los contenciosos. En los juzgados de lo penal, esto es una estadística tenemos reciente debido a esas operaciones que hemos hecho recientemente, pero hace escasamente un año esto era a la inversa, es decir, los condenados actualmente son 61%, mientras los sobreseídos o excarcelados son el 39%. Antes era al revés, es decir, los condenados antes eran 39% y los sobreseídos eran el 61%. Para la investigación de crímenes sobre el patrimonio histórico es muy importante los informes periciales. Los arqueólogos, con sus informes periciales, testifican que esas piezas no son procedentes de reproducciones y que no son originales. Hay una necesidad de valoración de los daños y cabe también la tentativa de la ejecución que hubiera comenzado. Es decir, si una persona intenta expoliar y ya ha empezado a hacer el agujero, para nosotros es como si hubiese hecho ya el daño. Hay que buscar líneas de investigación periférica, es decir, dolo por indicio. Es decir, todos estos detenidos, pues hay que ver pues, si han corrido, si han escondido la pieza, si han intentado ocultarla entre seres, etcétera, etcétera. Las decisiones judiciales, pues cada vez van siendo más favorables a nosotros. Vamos consiguiendo, aquí tenéis una serie de condenas por los contenciosos administrativos, por vía penal, que van imputando a los condenados, con lo cual cada vez tenemos más jurisprudencia a nuestro favor. Para combatir este tráfico o este expolio es muy importante hacer cursos de formación. Estos cursos de formación van dirigidos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también va dirigido a profesionales que se dedican al tema de la arqueología o de la jurisprudencia. No es raro vernos muchas veces de manos de fiscalía o de guardias civiles haciendo cursos de este tipo. Y una cosa muy importante para combatir tanto el tráfico internacional como el expolio, por regla general, suele ser la ponencia en la enseñanza. Es muy típico vernos en colegios. Por ejemplo, tenemos un plan que se llama Dos monumentos, a los cuales a los chavales se les hace responsable de un monumento, hacen actividades alrededor de él. O bien también se enseñan como estas pintadas que tiene este dolmen, donde un compañero le está diciendo a los chavales que eso no se debe hacer, ¿no? Y una de las cosas más importantes que para luchar contra el patrimonio es todas esas noticias que salen en los periódicos. Estos son la detención de tres turistas, llevan más de 30 años expoliando, la mayoría de esas piezas acaban siempre en el mercado negro o en el extranjero. Como tengo poco tiempo, voy a improvisar un poco algunas de las... Mira. Quiero enseñaros aquí zona de Portugal
donde han sido detenidos personas relacionadas con Portugal, bien son anticuarios, bien son intermediarios o bien son expoliadores. Si os dais cuenta, la conexión entre Portugal y España está muy interrelacionada. Los delitos por vía patrimonial tienen un porcentaje de detenciones muy bajo, es decir, estamos hablando de un 0,0 algo. Con lo cual vemos que en la zona esta de Lisboa hay una gran cantidad de anticuarios que comercian, incluso Évora, Borba, Portalegre, que comercian con zonas de aquí de Extremadura, ¿vale? Por ejemplo, en esta zona tenemos un anticuario donde las puertas y las ventanas portuguesas se venden por doquier. Este señor, el que teníamos de la operación Frontera, estos señores son de etnia gitana que trapichean con mercancía española y la venden aquí en Portugal. Esto de Arroyo San Serván también hace lo mismo. Es decir, hay una interrelación bastante directa tanto de España como de Portugal. Daos cuenta que existen muchos ciudadanos españoles que viven en Portugal y al revés, y llevan dedicado a este tema muchísimo tiempo. Incluso existen anticuarios que tienen tiendas en ambas partes, tanto en Portugal como en España. Bueno, y a grosso modo esto es la exposición, porque no me quiero prolongar más, porque tenemos poco tiempo. Por si tenéis que preguntar alguna cosa, estoy a vuestra entera disposición. Gracias. Agradecemos ao professor e gostaria também aqui de saudar duas pessoas aqui que eu esqueci de mencionar: o professor Henrique Mourão, o professor Marcelo Prof, o professor Henrique Mourão, sócio, um grande amigo. O professor Marcelo ocupa a Procuradoria Jurídica do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Minas Gerais. Nós passaríamos agora, primeiro gostaria de parabenizar os conferencistas aqui, tudo aquilo que nos passaram, e dizer que é um motivo de volta de muita honra, jamais poderia pensar que um dia estaria na Universidade de Lisboa. Eu gostaria que Vossas Excelências pudessem questionar aquilo que foi falado aqui. Então a palavra está franca aí para que possam fazer as devidas perguntas. Professor Serbeck. Bom dia. Antes de mais nada, agradecer as vossas intervenções. Penso que vem também na sequência do debate que tivemos no final da manhã, embora agora tenha sido possível aprofundar juridicamente as questões e também exemplificar com projetos concretos. Eu tinha aqui algumas perguntas que fui alinhando à medida que nos escutava e que começam precisamente pela reflexão que se fazia de manhã, que é um pouco a origem destes debates que estamos a ter hoje. Falou-se da legislação, mas nós constatamos, penso que todos, que a legislação existente e as convenções são objetivamente ineficientes. Quer dizer, do ponto de vista, nós ao mesmo tempo estamos a ter cada vez mais legislação de proteção, cada vez mais meios policiais, cada vez mais sucessos, como foi apresentado do ponto de vista das condenações em juízo, cada vez mais convenções internacionais e convergências em relação a essas ideias, temos mais destruição do património. E temos, quer dizer, tudo aquilo que se tem feito não tem acompanhado, não tem sido capaz de acompanhar a rapidez com que o processo de integração económica mundial, de deslocalização das sedes de poder e das sedes financeiras, e também um fator paralelo a este, distinto, mas combinado, que é o questionamento das fronteiras em contextos de conflito, impõe sobre a preservação do património. A minha primeira pergunta é o que é que pensam os colegas que estão na mesa sobre o que poderia ser feito do ponto de vista de uma maior eficiência num objetivo que nos une a todos. Ligando a isto duas ou três outras questões.
que é que significado tem num contexto de globalização em que a reivindicação de direitos nacionais está cada vez mais associada a conflitos, que significado tem e que implicações tem a defesa de um património cultural, arqueológico neste caso, essencialmente com o bem nacional, porque é isso que está escrito nas constituições da maior parte dos países onde existe legislação de proteção do património. Obviamente não existe uma entidade mundial que possa afirmar uma coisa distinta. Depois uma questão também relacionada com isto, que é se há entrosamento, como eu escutei agora nas vossas intervenções, entre ambiente e cultura, e se os bens arqueológicos são uma categoria, mas não a única categoria, de bens culturais, materiais, testemunhos de culturas do passado, é legítimo que haja um regime jurídico diferenciado. Isto é legítimo que a proteção do ponto de vista das restrições à circulação de bens arqueológicos seja mais restritiva do que o é, por exemplo, em relação aos bens etnográficos ou aos bens artísticos, sendo que estes últimos têm uma relação imediata com as pessoas que vivem hoje muito maior e que, mais uma vez, consequência disso pode ter do ponto de vista da conexão entre as pessoas e uma apropriação intelectual do património, que sem que elas se possam dele apropriar tangivelmente, contrariamente ao que acontece com os bens etnográficos ou os bens artísticos. E, precisamente, eu aqui pergunto, e a última questão, se não há potencialmente uma contradição entre uma gestão dos bens arqueológicos com restrição muito forte da sua apropriação privada, se não há uma contradição entre este princípio que se está a considerar em série instrumentos jurídicos e um princípio dominante na sociedade, no mercado em que vivemos, que é o direito à propriedade privada e é a sua transação. Não estou com isto a querer defender nenhuma posição num sentido ou noutro. Estou a pedir, sobretudo neste caso, aos colegas juristas que se não encaram isto como uma potencial contradição. Muito obrigado. Bom, passamos então para o professor Dr. João Miranda para responder aos questionamentos do Dr. professor Luiz Osterbeck e os colegas em seguida. Muito bem. Bom, na verdade, algumas destas questões, que são no fundo interpelações para todos, serão até mais interpelações para outros oradores e, portanto, eu não vou ter a preocupação de responder a todas elas. Talvez me concentrasse nas duas últimas, o entrosamento entre ambiente e cultura e, por outro lado, a contradição entre uma gestão dos bens arqueológicos com forte apropriação privada e o direito à propriedade privada e sua transação, talvez as outras questões mais ligadas à ineficiência do direito internacional e também relacionadas com o significado do património arquitetónico nacional. Talvez os meus colegas de mesa estão seguramente em melhores condições para responder do que eu. Bom, de facto este entrosamento entre ambiente e cultura existe. Há casos em que há uma necessidade de preservar em simultâneo o interesse público ambiental e o interesse público cultural. E de certa forma esta maior restrição que aponta à circulação destes bens é uma restrição que decorre muitas vezes também da sua própria inclusão do ponto de vista paisagístico ou da sua própria integração num determinado ambiente natural e, portanto, enfim, procurando alguma justificação para esse tipo de
situação, eu diria que a justificação é mais essa, no fundo, porque, tanto, acho que isso é um pouco, pela própria natureza das coisas, terá efetivamente que ser assim. Sem estar a fazer aqui juízos de valor sobre se há uma excessiva ou não circulação de bens etnográficos e artísticos, se deveria haver mais restrição ou não queria tanto tomar partido nessa discussão. Bom, quanto à questão da contradição entre esta lógica de gestão dos bens arqueológicos e, por outro lado, o direito à propriedade privada e à sua transação, vamos lá ver, isto depende muito da visão. No fundo, há aqui a questão, no fundo, é uma questão filosófica, acima de tudo, e do grau de intervenção que nós queremos para o Estado neste tipo de questões. A mim, confesso, e de alguma forma levantando um pouco o véu sobre a questão que eu lancei na minha intervenção, para mim mais importante do que a propriedade é o uso. Ou seja, mais importante do que... Não quer dizer que a propriedade não seja importante, não quer dizer que a lógica de haver uma propriedade pública, uma afetação a uma finalidade pública não seja relevante, mas mais importante do que isso é nós podemos ter excelentes coleções privadas se garantirmos que, de obras classificadas, se garantirmos que essas obras possam ser desfrutadas, fruídas pela generalidade dos cidadãos, se puder democratizar assim o acesso à cultura, a questão da propriedade para mim não é uma questão relevante. Portanto, a questão do uso, sim, é uma questão relevante, o direito ao uso é que é mais importante. Claro que, dito isto, uma afetação pública, a existência de propriedade facilita evidentemente o direito de uso, mas e eu não sou, como eu disse na minha primeira intervenção, não sou especialista na matéria, mas a própria lei do património cultural tem um conjunto de restrições à propriedade privada por razões de utilidade pública, e eu acho que essas restrições podemos discuti-las se elas são suficientes ou não, mas seguramente que elas são relevantes e eu acho que podem permitir afastar essa lógica de contradição que o professor Luís Osterberg referiu na sua intervenção. E eu, pela minha parte, ficava-me essencialmente nestas duas questões. Bom, muito obrigado, Sr. Professor Luís Osterberg. Enquanto o professor João Miranda falava, tive que tomar uma decisão difícil em relação à resposta que lhe vou dar. Estava a dizer que, enquanto ouvia o professor João Miranda, tive que tomar uma decisão difícil em relação à primeira resposta, que era o que se pode fazer para dar mais eficiência à defesa do nosso património. E porquê que a decisão é difícil? Eu estou num congresso internacional, eu sou português, eu defendo o património cultural português. E fico extremamente impressionado quando vejo o nosso colega espanhol trazer uma lista de sentenças, notem bem, em matéria penal e em matéria administrativa, e, sobretudo, em matéria de contraordenações contra o património cultural. Vou-lhe pedir depois que me dê para eu ir à internet lê-las. E aqui a questão é esta. Quantas contraordenações, quantas coimas foram aplicadas em Portugal? Quantas sentenças é que há de recurso de coimas aplicadas por contraordenações contra o património cultural? Já não estou a falar de crimes, porque de crimes há 3 ou 4. Não conheço nenhuma. Não estou a dizer que as entidades oficiais competentes não levantam todos os dias processos de contraordenação em relação às denúncias públicas que lemos em todos os jornais, também todos os dias, de violações, nomeadamente ao artigo 104, 105 e 106 da Lei de Bases do Património Cultural. Não estou a dizer isso. Constato é uma realidade, não conheço. A única contraordenação
que vi noticiada publicamente foi a propósito do caso Miró, em que a empresa pública que detinha os quadros foi, e bem, objeto de uma contraordenação por parte do Estado. De resto, não conheço mais nada. Não sei se o que o Chico acaba de dizer é significativo em relação à proteção do património cultural português. Mas acho que nos devemos interrogar sobre isso. Quer dizer, seguir o raciocínio ao contrário. Inspirado aqui assim no nosso colega espanhol. E mais não digo sobre isto. Em relação ao ambiente e cultura, subscrevo naturalmente tudo quanto disse o Sr. Professor João Miranda. As convenções internacionais a propósito da defesa do património cultural têm sempre presente o ambiente, as nossas leis também, a interdisciplinaridade e a interpenetração de políticas públicas é uma exigência. Depois, se é bem aplicado ou não, isso logo veremos, não é? Depois, a circulação dos bens arqueológicos e artísticos. Aqui peço também ajuda ao professor João Miranda. Há aqui um ponto essencial. É que a generalidade dos bens arqueológicos integram o domínio público do Estado e, portanto, não são comercializáveis. Independentemente do que seja o que a lei diz património nacional. Não sei bem o que é, mas sei que a generalidade dos bens arqueológicos integram o domínio público. Como integram o domínio público, não são comerciáveis nos mesmos termos em que são os quadros, as faianças, etc, etc. Além disso, é importante em Portugal ver a questão do direito comunitário e o último regulamento comunitário e as diretivas comunitárias que falam, e muito bem, nesse tipo de matérias. Mas, entre nós, é um problema de domínio público, como da generalidade dos países europeus. Em Itália, por exemplo, até há uma lei que diz que é crime a comercialização de bens culturais arqueológicos antes de 1910, salvo erro, não tenho de cor. A gestão dos bens arqueológicos, o problema da propriedade é importante, mas como bem assinalou o professor João Miranda, o problema é sobretudo um problema de fruição. É isso de que a Constituição fala. É a fruição a proteção implica a fruição do património cultural. As restrições são suficientes. As restrições. É preciso que sejam aplicadas com proporcionalidade, naturalmente. É que nós, em Portugal, por vezes temos uma ideia antiga, que é a ideia de um grande construtor do direito em Portugal, que é do professor Marcelo Caetano, mas que neste ponto, em muitos não está, mas neste ponto está desatualizado. O professor Marcelo Caetano dizia que os bens culturais de propriedade privada estão numa transição para a propriedade pública. E defendia isto. Acontece que nós temos uma visão completamente diferente na atual Constituição e na Lei 107 de 2001. Os bens culturais, independentemente de serem propriedade pública ou privada, devem ter o mesmo tipo de proteção para atingir os princípios constitucionais. E julgo que é este o ponto em relação à última e importante pergunta que o Sr. Professor fez. Julgo, pelo menos é esta a minha pré-compreensão. Muito obrigado. A ver, yo pienso que hay organismos para luchar contra este tipo de cosas. Pasa que hasta ahora no han tomado carta en el asunto. Tenemos la UNESCO, que es un organismo internacional, puede poner de acuerdo a muchos países. Tenemos la Unión Europea, que prácticamente en esto no está haciendo absolutamente nada. Si le interesa más la economía, le interesa más apretar a los países del Mediterráneo, le interesa más otro tipo de política, pero el patrimonio, yo llego a la conclusión que no le interesa a los políticos, da problemas. Entonces, generalmente lo tienen siempre en segunda o tercera fila. Si te das cuenta, cuando hay recorte presupuestario, lo primero que recortan es cultura. Pero es que esto llevamos desde el año 2000, recorte. Si vamos a llegar a un momento, nosotros hemos pasado, por ejemplo, en Extremadura, de ser una consejería a ser una dirección general y una secretaría. Es decir, somos la mitad de la gente que había hace unos años. De aquí a poco quedaremos una dirección y escasamente. La forma de luchar contra esto, pues nosotros, yo no sé a nivel general, pero es prueba y error.
Nosotros intentamos una cosa, una línea y tiramos por ahí. Nos sale mal, pues corregimos, nos volvemos a levantar y sacamos otra historia. Es decir, que siempre vamos intentando proteger el patrimonio, porque me he dado cuenta, yo llevo 5 años dedicado a este tema y de ahí para atrás no había nada. De hecho, no se cobraban ni multas y está en la ley. En nuestra ley de patrimonio viene que tú puedes cobrar infracciones. Pues hace 5 años tomamos la determinación, bueno, me lo encargaron a mí, si se tiene que cobrar multa, se cobra, pero se llega de principio a fin. No vamos a abrir una cosa, la dejamos a media, que es lo que pasaba antes, ¿no? Se cansaban, era un proceso muy largo. Yo un expediente sancionador me puedo tirar hasta 2 años. 2 años, porque entre que lo abre, lo resuelve, luego va a la vía contenciosa administrativa y hasta que sale la sentencia son 2 años. Es un trabajo y tengo abierto a lo mejor 40 o 50 expedientes. Es seguir y continuar. Luego, con el respecto de los países, el tema de los países, los tratados internacionales, es penoso que si hay un expolio o hay un robo en algún sitio y se conoce la pieza que está en Portugal o está en Francia, los estados tienen que estar con comisiones rogatorias. Por favor, me deja, devuélveme la pieza, como si fuera un favor. Es decir, no, hay un derecho internacional. En Estados Unidos, el caso del Odyssey o otros casos que han salido, son robo o expolio, el FBI no se anda con chiquitas, te lo devuelve inmediatamente. Si tú tienes puesto una denuncia de un cuadro, de una escultura, de un mosaico, por ejemplo, inmediatamente hizo facto. Sin embargo, otros organismos internacionales o otros países no lo hacen. Y no sé, habría que estudiar este tema y hablarlo largo y tendido. A lo mejor había que hacer otro congreso. Pero sí es interesante empezar a aplicar las leyes primero que tiene cada país y a partir de una vez que se empiece a aplicar, intentar hacer ya convenios de algún tipo o tratados bilaterales o a través de la Unión Europea, que ya va siendo hora, ¿no? Bueno, es lo que pienso. Mais alguma pergunta? Pois não? Sobre a questão das convenções internacionais para o património, salvaguarda do património, respeito à zona da Valeta, no artigo 2, a Itália ratificou esta convenção no ano passado. Portanto, demorou 20 e tal anos, 23, para ratificar uma convenção que foi feita em 92. Portanto, atualizada à realidade do património arqueológico de 92. Agora, a pergunta é como é possível, quer dizer, é possível ter uma ferramenta mais eficaz, que é a Convenção Internacional, que é possível ratificar até a 40 anos depois a habilidade do ponto de vista de ratificar ou não. Ratificando logo tem eficácia uma convenção foi feita atualizada em 92, ratificando em 93, 94, 95. Ratificando em 2015, eu acho que há alguma coisa que não funciona muito bem, porque ratifica uma convenção velha de 23 anos. E além disso, a Convenção de La Valeta é praticamente uma carta de uma listagem dos deveres éticos profissionais da arqueologia, dos deveres éticos dos Estados e dos poderes locais nos Estados, mas não tem em conta nenhuma a dignidade profissional dos que trabalham na arqueologia, dos agentes no campo para a hábitat do património arqueológico. Isso é outro grande limite da Convenção de La Valeta. Foi feita muito propriamente pensando ao ambiente anglo-saxônico, onde a condição profissional dos arqueólogos é muito melhor que não na Itália, mas na Espanha. E, quer dizer, tem alguns limites. Para quem? Para mais que mais próprio, claro. Eu sou lá quem falou das condições internacionais. Mais perto, professor, só para que, Desculpa. para que eles possam ouvir. Ora bem, a Convenção
Europeia da Proteção do Património Arqueológico, assinada em Londres e revista em La Valetta, em 1992, é, como diz, uma convenção que tem uma definição ética bastante importante, mas também é importante referir que tem e contém uma definição de património arqueológico. E também, no artigo 10º, nomeadamente, fala na prevenção da circulação ilícita de elementos do património arqueológico e, nos artigos seguintes, fala na assistência técnica e científica. E esta Convenção, independentemente das ratificações e da sua entrada em vigor, tem que ser lida também com a Convenção de 1970 da Unesco sobre a devolução de objetos ilicitamente exportados e, sobretudo, também com a Convenção da UNIDROIT e, no âmbito da União Europeia, com os deveres de restituição de obras ilegalmente saídas de um país. E aí, em relação aos vestígios arqueológicos, a prova é relativamente fácil. Em relação à crítica que o Sr. Professor suscita, muito justamente, em relação à falta de ratificação da Itália, pois o Sr. Professor está certamente a defender o governo mundial. Ainda não o temos. Os Estados têm que, enfim, através das normas constitucionais internas, têm o poder de ratificar ou não os tratados. Devo-lhe dizer, no entanto, que a propósito da Itália, da ratificação da Convenção de La Valetta, os italianos hoje são muito cuidadosos na questão da proteção dos bens arqueológicos, e há imensa literatura especializada, jurídica, sobre o património cultural arqueológico italiano e a sua exportação. E se vir também a jurisprudência italiana a este título, é extremamente rica, sobretudo quando se pede. Há, naturalmente, aqui não o podemos ignorar, e falou-se há pouco nos Estados Unidos, nem sempre sei, não sei se o FBI sempre manda logo as coisas, mas há aqui, assim, problemas de soberania e, é importante dizê-lo, de propriedade de bens culturais, isto sobretudo a propósito dos bens culturais subaquáticos. Portanto, não acho que seja prudente criticarmos, às vezes, ou melhor, devemos perceber a falta de ratificação de algumas convenções. Portugal também nem sempre ratificou todas, rapidamente, por alguma razão. Muito obrigado. Bom, pelo horário, mais alguma pergunta? Então nós encerramos esse painel, agradecemos a todos os componentes da mesa. E temos um intervalo agora, professor? Sim, temos uns 15 minutos. 15 minutos até o último painel. Muito obrigado.